Olá, que bom estar com você aqui mais uma vez. Eu sou extremamente grata mais uma vez por estar falando com você aqui sobre esse assunto, podendo compartilhar com você o resultado da expansão da consciência, da busca de mais entendimento, para que nós possamos então eh, como eu disse no vídeo anterior, para que nós possamos então, tomar posse dessa palavra, de sermos então filhos de Deus, podendo então realizar grandes obras, assim como Jesus realizou, assim como Deus realiza todos os dias. Mas a gente está falando dessa obra, dessa grandiosa obra, não apenas fora de nós, mas iniciando em nós mesmos, tá? E como eu sempre falo, o segredo para que a gente então descubra como isso é libertador, como isso é realmente o poder que nós temos, esse poder todo de Deus em nossas vidas, é importante que nós experimentemos todo esse poder primeiramente na nossa vida, porque eu nunca posso dar induzir uma pessoa a comer algo que eu nunca comi e dizer que é bom. Então eu preciso experimentar, eu preciso ter toda a intimidade com aquele algo, para então eu passar para a pessoa. E o que eu estou compartilhando com você aqui é justamente isso, é um conhecimento que eu busquei ele, né, através de todo o esforço, de livros, estudos, né, e de pessoas que a gente sabe aí que são pessoas, iluminadíssimas, assim, vamos dizer assim, e que receberam todo o conhecimento para estar nos repassando. E eu estou aqui compartilhando com você o efeito disso na minha vida e, se claro, aquilo que for bom para você, eu tenho certeza que irá te ajudar muito, e essa é a minha missão, de poder compartilhar com você, e te ajudar a tornar uma pessoa muito mais feliz, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso e que eu gosto de falar demais desse assunto, e eu vou dizer para você já de primeira mão, quando eu comecei a estudar isso que a gente vai falar aqui hoje, eu confesso para você que eu me senti uma criancinha, com aquele doce desejado, sabe, ou com aquela pipoca que queria muito ali do pipoqueiro e a mãe deu. Então foi uma coisa muito boa para minha vida, um entendimento muito mais fácil, sem te forçar tanto e nem mesmo te julgar, né, assim, conseguir conduzir esse julgamento, porque realmente estarmos e sermos aquilo que Deus é, não torna nada pesado, torna tudo bem mais leve e a gente sabe disso. Então vamos lá, vamos falar então hoje vamos falar não, primeiramente eu quero esclarecer para você a forma que eu descobri o motivo de algumas orações não serem atendidas. Eu me preocupava muito com isso, porque é lógico, todos nós temos muitos desejos, né? E a gente deseja, todo mundo, e os nossos desejos, eles só estão ali por causa do nosso lado negativo, por causa do lado oposto daquilo que a gente deseja. Por isso que a gente tem, então, os nossos desejos. E então eu fiquei assim por um tempo muito frustrada, porque eu ficava muito frustrada, eu já me julguei como se não tivesse fé, como se não fosse merecedora. "Ah, por que será que por que que eu vejo tantas pessoas recebendo o mesmo desejo que eu tenho?" E eu vendo que você se sente desmerecedora, vamos dizer assim, né. E eu sofri muito com isso, querendo compreender o porquê de algumas orações ou desejos não serem realizados. Isso me frustrou muito. E como eu estou compartilhando com vocês aqui, eu resolvi me aprofundar mais, né, nessa busca, tá, com Deus, para que eu então me sentisse tanto esclarecida por conta desses desejos que ficaram ali em inúmeras orações e não foram atendidos, né. E muitas promessas, 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 você sente a promessa do próprio Deus para você em relacionada àquele desejo, mas ele não vem.
Vamos saber o porquê? Então, e aí, o que que eu fiz? Eu busquei, eu pedi realmente com todo o meu coração, com todo o meu amor para Deus, para que Ele então me esclarecesse isso e me desse a oportunidade de eh, expandir o meu entendimento relacionado a isso, né? Desejar e não obter, orar e não receber, né? Gente, com o tempo eu fui percebendo que a partir do momento que eu tive essa curiosidade, então, foi como se tivesse vindo assim e pegado a minha mente aberto, tá, através dos estudos. Então, fui estudando, fui buscando, principalmente para poder entender, essa coisa de fé, para ter certeza se realmente eu tinha fé ou não, e o fato também da palavra, assim, não sou merecedora, né. E o que que a gente vai falar hoje relacionado a isso? Em primeiro lugar, nós já até falamos sobre isso. Os nossos desejos, eles vêm sempre no oposto daquilo que a gente está vivendo. Então, por exemplo, é como se você está com sede, o que que você quer? Você quer tomar água, né? Se você está com fome, a fome é uma coisa que incomoda. Você quer comer, né? E a mesma coisa com as outras coisas. Se você não tem dinheiro, você quer ter dinheiro. Se você não tem felicidade, você quer ter felicidade. Então, todo o nosso oposto é necessário estar aí, porque é através dele que vêm os nossos desejos. E quando esse desejo torna-se totalmente ardente na nossa alma, ardente e claro no nosso consciente, ali é um recado, vamos dizer assim, do próprio Deus para você, dizendo: "Eu tenho isso para você aqui", né, no mundo espiritual, né, ou se você preferir chamar de vórtice, se você preferir chamar de reino de Deus, tá, são todas as mesma coisa, porque ali é tudo um mundo espiritual. Então, quando esse desejo torna ardente e claro para você, você então precisa compreender, não precisa ficar brigando contra aquele desejo, porque muitas das vezes você não recebe e como aquele desejo continua muito ardente, você se frustra. Poxa, por que que eu estou desejando isso se eu já estou vendo aqui que eu não sou merecedora disso, né? Às vezes a gente pensa, infelizmente, isso, que não somos merecedores. Só que, na verdade, os seus pensamentos surgem de onde? As suas ações surgem de onde? Tudo que acontece na sua vida física aqui, primeiramente foi criado no mundo espiritual para vir para cá. Nem o seu desejo, ele simplesmente surge. É como eu acabei de explicar. O desejo não apenas surge, ele está ali por conta do oposto, e através do oposto aquele desejo tornará ardente, e então você descobrirá que esse desejo já é uma coisa feita, pronta no mundo espiritual. Agora, o porquê que você pede, pede, pede e aquele desejo não se manifesta prontamente? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o seguinte: observe tudo que você tem na sua vida, a sua casa, os seus amigos, a sua família, tudo, tudo que você tem. Se você observar com muito carinho e com muita atenção, você vai descobrir uma coisa fantástica. Tudo que você tem combina com você. Tudo que você tem. Então, tudo que você tem, seus amigos, tudo combina com quem você é alinhado com você. E dessa mesma forma são os desejos, principalmente aqueles ardentes que não saem dali de jeito nenhum e você nem consegue pensar em outra coisa a não ser querer ter logo aquele desejo realizado. Existem coisas que estão para vir ou que vêm para nossas vidas, né? Como essas coisas do dia a dia mesmo, os acontecimentos do dia a dia.
Você simplesmente até pensa e aquilo acontece naquela rapidez, aquela coisa toda. Porque naquele momento você existe naquele momento um alinhamento perfeito entre você e aquele algo que chegou prontamente, né. Então o que que acontece? Aquilo tá para chegar naquele momento e chegou exatamente no momento em que o alinhamento está perfeito, sem resistência, sem dúvida, sem nada, totalmente compatível a você. E os outros ardentes, então, ainda não vieram. Toda vez que você tem um desejo ardente, e que principalmente você está naquela batalha para ver essa manifestação desse desejo, dessa oração logo, o que que acontece? Se ela não veio, você está recebendo um recado em que muitas das vezes nós não, você vai achar fantástico quando começar a prestar atenção nisso. Porque muitas das vezes nós achamos que basta apenas desejar e fazer um pedido a Deus ali, né, a Deus, ao universo, como você preferir, para aquilo ser manifestado. E na verdade, não é apenas fazer o desejo, é buscar uma compatibilidade com aquele desejo, tá. Então nós vamos compreender aqui um assunto que a gente está falando desde o primeiro vídeo, né. Vamos falar da abundância, né. O que que é abundância? A pessoa que ela tem uma vida abundante, essa pessoa tem essa vida abundante em todas as áreas, é uma pessoa saudável, é uma pessoa que tem amigos agradáveis, coisas acontecem na vida dela bastante agradáveis, a pessoa flui melhor, financeiramente, flui melhor espiritualmente, então essa pessoa já está vivendo uma abundância que foi construída no seu estado espiritual, para na sua vida física, né. Então o que que acontece? Porém, para que você tenha toda essa abundância, é preciso criar o relacionamento primeiro com a abundância. Então, tudo aquilo que você faz, que te dá aquela sensação de abundância, está te relacionando e ao mesmo tempo te alinhando com a abundância. E isso começa a surgir em meio à sua vida, né, seus amigos, sua família, sua vida, profissional, toda a sua vida aqui, né. Então você começa a viver, essa abundância, ela vem, vamos dizer assim, é quase como se fosse um contra-gotas, porque nós não temos condições de receber tudo prontamente, nenhum de nós temos condições. E tem gente que fica, tentando, eh se esforçando além da conta, né, para receber aquilo prontamente, mas não aprecia o contra-gota, né. O que que eu chamo de contra-gotas aqui? Apreciar as pequenas porções que te é dada, as pequenas porções que te, dá prazer diante daquele desejo. A pessoa é como se ela quisesse, por exemplo, uma mansão, né, uma casa muito grande, mas porém ela consegue ter a primeira casinha dela, pequenininha ali e tudo, aí ela olha e fala: "Ah, tá bom, mas eu quero é a grandona". Não, você precisa se abundar com cada gota que vem do seu mundo espiritual para a sua vida física. Então isso é uma maneira de relacionar com o seu desejo, isso é uma maneira de se relacionar com o alinhamento entre você e aquilo que você deseja. E um outro fator que eu queria que você entendesse, relacionado a tudo que está na sua vida aqui e agora, né, agora nesse momento, você precisa observar que tudo que está em sua volta que pertence a você é totalmente compatível a você. Claro que você vai me falar agora: "Não, mas existem coisas que eu não gostaria que tivesse na minha vida e que elas estão. Isso também é compatível a mim?" Eu digo para você: "Sim". Sabe por quê? Muitas das vezes nós pensamos que nós emanamos desejos apenas com o pedido, palavras, né, seja elas em oração, seja elas apenas pensando,
E na maioria das vezes não é só com palavras que você está emitindo um desejo. A sua vibração também emite desejos e profundos, tá? Eu posso garantir para você que o seu estado vibracional, ele deseja, o desejo dele é mais prontamente atendido do que aquele desejo que você eh, usou a palavra. Por quê? Porque o desejo vibracional, ele é puro sentimento. E é exatamente a própria linguagem do mundo espiritual. A linguagem do mundo espiritual não são palavras. É por isso que o próprio Deus disse que não seria por muito falar que nós seríamos ouvidos. Por quê? E aí tem outra palavra também que diz sobre a oração feita com sinceridade. Muitas das vezes nós achamos que a sinceridade virá através das palavras que nós vamos entoar em nossas orações. E na verdade são os sentimentos. Então é por isso que você tem que prestar muito atenção em relação ao seu estado vibracional. Porque o seu estado vibracional trará para você evidências, né, daquela vibração na sua vida física, na sua verdade, você vai receber. Então, por exemplo, como a gente estava falando aí, de muitas coisas que estão na sua vida e hoje você vai querer discordar, né? Dizendo, eu não pedi isso, eu não quis isso, de uma forma ou de outra você desejou. Seja pensando, seja falando, ou seja apenas sentindo. O que eu quero dizer apenas sentindo? Por exemplo, se você está com uma vibração muito negativa, né? Talvez você está aí passando seus problemas e aí trouxe aquela negatividade relacionado ao sentimento, ou que seja por problemas, ou que seja por pessoas. E aí, ao invés de você mudar aquele estado, você começa a alimentar aquele estado. Como que você alimenta? Você pensa toda hora no problema. Você se alinha toda hora com o prejuízo que aquela situação ou que aquela ação está causando a você. Você se vitimaliza, né? Porque fizeram isso ou aquilo com você, e você está alimentando, está alimentando. De alguma forma, esse desejo, essa vibração, esse sentimento, ele está sendo alimentado. E na medida que eu alimento, eu também estou fazendo o quê? Eu estou dando atenção a esse período vibracional e tornando ele cada vez mais propício a se manifestar. Então, como que ela vem? Ela vem exatamente na mesma frequência daquela vibração. Aí vem essas manifestações indesejadas, né? Aí você pode falar: mas aí o que eu emanei foi uma vibração errada, mas a manifestação não foi o que eu pedi. Como eu acabei de falar, você precisa ter um alinhamento com o seu sentimento muito profundo e compreender ou trocar facilmente, rapidamente, aquela vibração. Porque cada vez que eu alimento e dou muita atenção a uma vibração que eu estou sentindo, a um estado sentimental ali que eu também estou contribuindo para aquela manifestação o quanto antes na minha vida. E quanto mais profundo eu fizer isso, mais rapidamente será manifestado. Então, esse é o motivo de alguns desejos ou de algumas coisas estarem na sua vida, até mesmo pessoas, tá? Estarem na sua vida que você não desejou. Aí você fala, isso não combina comigo porque eu não desejei isso. Se o estado vibracional foi alimentado, aquilo veio exatamente na compatibilidade do seu estado emocional. Então é por isso que eu preciso prestar atenção como está o meu estado vibracional, como estão os meus sentimentos, como eu estou me comportando relacionado àquilo que eu sinto.
Será se as minhas palavras, elas estão tendo alinhamento com os meus sentimentos? Será se a minha oração, ela tem alinhamento com o que eu sinto? Então, gente, nós vamos aqui no próximo vídeo eu vou estar falando para você sobre a experiência de identificar-se com seus desejos. Mas é bom que foque nisso. O motivo de algumas orações não serem atendidas da maneira com que você espera é exatamente um desencontro vibracional, um desalinhamento entre você e aquilo que você deseja, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você vai passar a observar mais o seu estado sentimental. Você vai passar a sentir com mais responsabilidade. Você vai passar a ser aquele que sente conscientemente, tá? E nós temos esse poder que é glorioso na nossa vida. Ninguém precisa, se tá triste, se manter triste, tá? Ninguém precisa se manter numa vibração ou num sentimento em que você não deseja e sabe que aquilo ali vai te trazer manifestações indesejadas, né? E com certeza vai atrasar ainda mais aquela manifestação que você aguarda, né? Então, toda vez que eu faço uma oração, mas eu estou transmitindo um sentimento contraditório àquilo que eu orei ou àquilo que eu pedi, não será manifestado, não tem como, tá? É como eu já falei até em outro vídeo, se você, por exemplo, quer ser curada, né, de alguma enfermidade, você não será curada se alinhando com a enfermidade. Você será curada se alinhando com a cura, com a saúde, né? E como que eu faço isso? Nós vamos falar isso em detalhes no próximo vídeo, né? Como você se alinha com o seu desejo, como você irá se alinhar para isso chegar. Então, se você começar a observar e começar a se alinhar, não é preciso ficar fazendo vãs repetições de pedido, orações vãs, palavras vãs, porque não vai servir para mais nada. Alinhou, agora você só tem que aguardar. E como que eu aguardo? Eu aguardo tendo em sentimento já a gratidão, porque eu já recebi aquele alinhamento. E se eu já tenho aquele alinhamento, na hora certinha aquilo vai vir. Então eu não tenho que pedir e ficar contando os minutos. É agora? Que horas que é? Né? Então, que dia que eu vou receber? Então você tem que tirar o tempo do seu desse pensamento relacionado às manifestações, porque por mais que você coloque o seu tempo, você tem que entender que o tempo é uma ilusão. Se nós todos estivéssemos diante de um desejo, prontamente alinhados com a nossa vibração, alinhados com Deus em nós, alinhados com tudo que Deus é, alinhados completamente com a fé, sem nenhuma resistência, não terá nem um minuto, nem um segundo, talvez, para ser manifestado, tá? Porém, a gente precisa desse tempo. E nós vamos entender também por que que necessitamos desse tempo. Você imagina se tudo que você desejasse acontecesse prontamente? Não poderia. Tem pessoas que têm desejos aí que não são desejos beneficentes nem para ela nem para os outros. Então, é uma coisa que a pessoa não observou ainda. De repente foi um desejo que ele veio em um momento em que a vibração não estava tão boa, mas a pessoa pegou aquele desejo, né? Então é preciso observar se o meu desejo ele é beneficente a mim e aos outros e lembrar que a obra, toda a obra de Deus na nossa vida, quando vem em compatibilidade, todas as bênçãos, não é só você que desfruta delas. Então todos os desejos que você tem, quando eles são atendidos,
eles são manifestados e são beneficentes a todos que estão à sua volta, tá? Deus ele é como o sol, né, ele não vai simplesmente aquecer apenas só os justos, né, só aqueles que se julgam certos, mas é para todos. Então tudo aquilo, quanto mais o seu desejo for alinhado com a beneficência, própria e as dos demais, mais poder isso tem de se manifestar, porque o seu desejo está exatamente igualado e alinhado naquilo que Deus é, tá? Então é preciso eu observar. Esse período que a gente tem da espera, ele não serve apenas para que eu observe a minha vibração ou me alinhe com a vibração certa para a manifestação, mas serve para mim também analisar aquele desejo, tá? É muito importante você analisar a sua oração antes mesmo de fazer. Analise bem o seu desejo, o seu sonho e observe todas as pessoas que estarão envolvidas na beneficência daquele desejo. Quanto mais pessoas forem beneficiadas e quanto mais esse desejo puder beneficiar você, mais poder ele tem em se manifestar, tá? Isso dará um poder enorme e um alinhamento enorme a tudo que Deus é, e aí é só você aguardar, tá bom? Então, quanto ao tempo, você não tem que se preocupar. O tempo, ele é para nós, no nosso plano físico aqui, é o nosso tempo para observar. Então, enquanto eu estou esperando, esse desejo também está ficando mais claro para mim, tá? Que eu realmente quero ter aquilo. Esse desejo está se tornando mais claro e com certeza absoluta, se você tirar uma conclusão de que realmente não deseja tanto aquilo, você poderá trocar por outro. Então, essa é a nossa vantagem, de poder ter esse tempo, né? E esse tempo, mesmo com tudo, depois de tudo se alinhado. Então, Deus ele é tão sábio que ele nos dá até o tempo de amadurecimento daquele sonho, daquele desejo, do relacionamento antes que seja. Então, é para isso que nós temos o tempo. É para que você relacione melhor com o seu desejo antes que ele seja. E depois que você ter a certeza que é aquilo mesmo, e depois que você alinhou, você só precisa ser grato. Por quê? Porque aquilo virá para você, tá bom? Então, gente, é isso aí. E eu espero que você tenha entendido o motivo de algumas orações ou os nossos desejos não serem prontamente realizados aí. E eu tenho certeza que você vai começar a compreender melhor todas as coisas que estão na sua vida, compreender melhor as pessoas que estão na sua vida e reavaliar, tá? As coisas que estiverem aí que não estão tão agradáveis assim, observe, né? Como está a sua vibração, como está o seu interior, né? E reveja esse alinhamento, para que então as manifestações sejam realmente agradáveis para você, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo. E a gente vai estar falando no próximo vídeo como se identificar com o seu desejo. É maravilhoso, não perca. Como se identificar com ele. Então, você vai saber no próximo vídeo aí que mesmo que o desejo tá ardente e ele não combina com você, há a possibilidade dele combinar. Você pode trazer a verdadeira combinação e o alinhamento entre você e ele, tá bom? Então é isso aí e até o próximo vídeo e beijos para vocês e emanem muitos desejos bons, examinem os seus desejos, tá? Permita-se observar-se mais, tá bom? Relacionado aos seus sentimentos. E quando fizer a sua oração, observe
qual sentimento você está emanando naquele momento em que você está fazendo as suas orações, fazendo as suas afirmações aí, tá bom? Observe os seus sentimentos, eles são importantíssimos para que a manifestação seja exatamente como você está esperando, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigada.